Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre como alcançar a promessa. Eu entendo que Deus tem promessas para os seus filhos. Quem crê que existe promessa de Deus para a sua vida, diga eu creio. E os acontecimentos do Antigo Testamento, além de ser uma sinalização para a nova aliança que nós hoje vivemos em Cristo, também traz lições preciosíssimas para nós vivermos os planos de Deus para este tempo agora. E é baseado na história do povo de Israel que foi caminhando em direção à Terra Prometida, o processo de conquista da Terra Prometida por parte de Israel é praticamente um manual, gente, um manual do que devemos fazer e o que não devemos fazer na caminhada em direção à promessa de Deus para a nossa vida. E para quem não conhece a história, talvez alguns aqui não conheçam, o povo de Israel estava escravizado no Egito. Eles então clamaram a Deus porque não queriam mais ser escravos. Deus ouviu o clamor. Deus escolhe Moisés então para ser um instrumento de libertação do povo de Israel. Ele então, juntamente com seu irmão Arão, são direcionados por Deus para serem os instrumentos de Deus para irem lá falar com o Faraó. Faraó, está na hora de liberar o povo de Israel. Inicialmente ele não faz isso, Deus então envia as pragas, que você já deve ter ouvido falar. E é dentro desse pano de fundo que nós vemos então Deus agindo. Então o Faraó fala para o povo sair de lá de uma vez, porque de tanto que estavam sendo assolados pelas pragas. O povo de Israel então vai saindo da escravidão do Egito. Deus direciona para onde que eles vão. Eles se deparam perante o mar. Daqui a pouco Deus vai lá e incita Faraó. Lembre-se disso, é Deus quem vai lá e fala para o Faraó ir atrás. Bota uma pilha, se eu posso falar assim na linguagem dos jovens. Vão lá e ele vai lá e fala, vai. E Faraó então envia um exército pesadíssimo para atacar o povo de Israel. E é dentro desse contexto então que Deus age com o sobrenatural. Através desse sobrenatural, faz o povo de Israel vencer, abre o mar, o povo de Israel começa a jornada em direção à terra da promessa, diga, terra da promessa. E várias coisas acontecem nessa jornada. Deus tem uma promessa para o seu povo. Então, com isso, nós vamos aqui aprender como alcançar a promessa. Deus ouve o clamor do seu povo e decide libertá-lo da escravidão no Egito, em direção à promessa. E primeiro o texto que nós vamos ler, Julinha, fica bem atenta conforme eu vou falando, que você vai trabalhar bastante, que nós vamos passear pelo Antigo Testamento. Êxodo capítulo 6, versículo 5 em diante, Êxodo 6, 5, nós vemos assim, eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. É nesse contexto, nesse pano de fundo, que então nós vamos ver como alcançar as promessas e vamos ter como referência Caleb. O que aconteceu? Caleb, juntamente com Josué, era um dos 12 espias que Deus, através do seu servo Moisés, envia para espiarem a terra da promessa. E eu creio também que muitos aqui já conhecem a história. Josué e Caleb olham de forma espiritual. Os outros 10 espias olham de forma natural. E aquilo que era promessa de Deus, eles olham de forma natural e eles não compreendem o que Deus estava fazendo. Eles reclamam, murmuram contra Moisés e Arão, inflamam todo o povo e algumas coisas acontecem nessa jornada. Porém, vamos até o final da história já. Josué e Caleb foram os únicos de toda aquela geração que alcançaram a promessa.
E é através da vida de Caleb que nós vamos entender como alcançar a promessa. Vamos lá? Vamos ao final da história? Em Josué capítulo 14, versículo 6. Para mim essa passagem fala muito, há muitos anos, fala muito ao meu coração. 14:6 de Josué em diante, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava em meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo, os 10 espias, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o meu Deus, o Senhor o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua. Pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus, e agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. Preste atenção, gente. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, 45 anos atrás. Pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, eram gigantes, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Esse momento aqui é aquele momento em que tantos anos se passaram. Você já alcançou algo que você esperou muito tempo para alcançar? Quando a gente alcança, vem aquela felicidade, a gente está na iminência de conseguir. Nós fazemos a nossa parte, então alcançamos a promessa. Eu vejo Caleb ali, naquele momento. Tinha passado tanto tempo, tantas coisas aconteceram, e ele estava ali alcançando a promessa. Através da vida de Caleb e do povo de Israel, nós vamos aprender duas coisas: o que impede a promessa e como alcançar a promessa. Vamos lá? Entendido o final da história, vamos agora pegar os detalhes para que possamos entender, primeiramente, o que impede a promessa, porque Caleb e Josué alcançaram a promessa. O povo de Israel, por conta de terem ouvido aqueles 10 espias, não alcançaram a promessa. Morreram no deserto. E Caleb estava ali com força renovada e ele alcançou a promessa. Primeiro ponto, eu vou citar aqui 3 pontos do que impede a promessa de Deus. Vamos aprender com o povo de Israel. Êxodo 14:11 diz assim: disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá? Para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Eu pergunto para você, quem é que falou para Moisés tirar o povo do Egito? Quem falou? Deus. Deus vai lá até Moisés, escolhe ele para tirar o povo do Egito. Ele anuncia isso aos anciãos. Ele vai lá e é usado por Deus. E
essa declaração aqui do povo para Moisés é exatamente no momento em que o povo sai da terra do Egito. E o povo então enxerga de forma humana, mesmo vendo Deus agindo com o sobrenatural, colocando pragas, colocando a sua própria mão, abrindo o caminho, o povo não enxerga como Deus realizando aquela obra sobrenatural. E no momento em que eles se veem no aperto, eles citam exatamente essa frase e você percebe que eles falam que você nos tirou de lá. Como se algo que estivesse acontecendo fosse por mãos humanas, não fosse Deus que estivesse fazendo. Deus tinha um processo a fazer aquilo. Deus tinha um jeito de fazer. Deus tem um jeito dele de fazer as coisas. Primeiro ponto que nós vemos aqui: resistência ao processo. O que impede de alcançar as promessas? Resistência ao processo. Principalmente quando as pessoas não entendem o processo. E quando nós não entendemos o processo, nós reclamamos, murmuramos, perguntamos para Deus: por que, Deus? É ou não é, gente? Nós ficamos num tempo, mas por que isso? Por que aquilo? Ficamos com dúvida. Mas nós precisamos aprender com o povo de Israel para nós não errarmos e podermos alcançar a promessa. O processo de Deus, na grande maioria das vezes, é fora da nossa compreensão. Esse é o primeiro ponto. Mas Deus tinha uma palavra, Deus tinha uma promessa. E a jornada da promessa tem remas, nas quais nós devemos acreditar e praticar. Nós temos, por exemplo, uma rema para esse ano, é o ano de dar frutos. Deus tem o processo dele. Deus faz do jeito dele. E entender que Deus faz dessa forma. Existe uma jornada de promessa através das remas de Deus, daquilo que Deus fala, nas estações específicas, nos momentos específicos. Nós precisamos acreditar e praticar, viver de acordo com a palavra da promessa, independentemente daquilo que nós vemos ou do que a alma sente. É crer na palavra da promessa, confiar nela. E ainda que a gente não entenda o processo, nós precisamos continuar confiando. Esse é o primeiro ponto, resistência ao processo. O povo resistiu ao processo. E aqui tem vários exemplos disso, eu estou procurando ser um enxuto aqui. Mas vamos para o segundo ponto já para a gente entender. Segundo ponto que impede a promessa. O Êxodo 16, versículos 3 e 4. O povo entra no deserto, não tem comida. Não tem nada. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês quem? Moisés e Arão. Vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés, agora papo de Deus com Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova. Grava isso. Para ver se andam na minha lei ou não. Só que o que acontece? Deus vai lá, derrama o maná, uma coisinha estranha. Deu o sustento. Não era aquilo que eles esperavam. Eles estavam reclamando de serem escravos. Deus age com o sobrenatural e os liberta. Eles olham de forma natural e começam então a reclamar do processo. Deus derrama o maná, dá de comer. E vamos para Números 11 para você ver a reação deles. Números 11, versículo 5. Diz assim: lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Esse alho devia ser bom porque falaram 2 vezes. Mas agora a nossa alma está seca.
e não vemos nada a não ser este maná. Deus dá o maná. O que eles fizeram? Eles estavam desonrando aquilo que Deus estava dando. Descredibilizando aquilo que Deus estava fazendo. E veja, Deus deixou bem claro para Moisés, papo reto com Moisés. Deus com Moisés, vou dar de comer para esse povo diariamente e vou testar o coração deles. Lembre-se que nós temos falado em alguns domingos que Deus primeiro procura ver o quanto pode confiar em nós para saber o quanto que Ele pode confiar a nós. O maná vem, o povo desvaloriza o que Deus fez, e quando uma pessoa desvaloriza o que Deus tem feito, é pecado. Quem fica preso às lembranças do passado não alcança a promessa. Despreza o novo que Deus está fazendo. Os passos rumo à promessa partem do que Deus tem dado a você hoje. Do que Deus tem dado a você até agora. Valorize o seu casamento. Valorize o seu marido. Valorize a sua esposa. Valorize o seu trabalho. Agradeça a Deus. Louve a Deus. Ainda que as coisas pareçam ser tão simples, não ser aquilo que você espera. Mulheres, não falem mal dos seus maridos no cabeleireiro. Homens, não fique desonrando a sua mulher lá. Vou lá que a patroa, a jararaca está me esperando. Não faz isso não, filho. Honre a sua esposa. Honre seus filhos. Ainda que eles estejam dando dor de cabeça, honre. Abençoe. Veja as coisas boas. Contentamento e gratidão levam às promessas. Tenha um coração grato. Não reclame do seu trabalho. Chega sexta-feira, faz isso não. Valorize, segunda-feira está chegando amanhã. Quem tem trabalho aí, diga amém. Glória a Deus, obrigado Senhor, porque eu vou trabalhar amanhã. Eu tenho um emprego. Aí você até pode falar para Deus assim, Senhor, o emprego ali é um maná, hein? É temporário. Mas agradeça a Deus. Agradeça pela igreja que você tem, pelos irmãos que você tem. Não desvalorize aquilo que Deus tem te dado. Porque um coração que desonra aquilo que Deus deu, está desonrando ao próprio Deus. Os passos rumo à promessa partem daquilo que Deus deu para você e não é o que Deus deu para o outro. Então também pare de se comparar com os outros. Pare de se comparar com a sua própria família. Você não precisa mostrar para a sua família o seu desempenho, o que você está indo bem. Se preocupe com o que Deus está fazendo na sua vida, porque Ele tem uma promessa, existe um processo e um caminho. Creia na promessa, aceite o processo, valorize, seja grato e vá para o caminho da promessa. Não deixe com que isso venha impedir você. Amém? Eu preciso falar algo muito forte aqui. Deus não tem parte com desonra e incredulidade, e ainda mais, Ele responde com justiça. Vou dizer uma coisa que está na Bíblia, Números 11, 18. Olha só, a gente precisa aprender essas coisas. Números 11, 18 em diante diz assim, diga ao povo, santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso, o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia. É Deus falando, não é Moisés, para ele avisar para o povo. Nem 2 dias. Nem 5, nem 10, nem ainda 20. Mas o mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor,
que está no meio de vocês e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Deus é bom, gente. Deus é amor, mas também é justiça. Ele não recompensa a incredulidade, mas sim responde a quem persevera em confiança a sua palavra. Como diz em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, a caminhada em perseverar em fé, crendo que Ele existe, que recompensa, um coração grato, um coração que crê na sua palavra, que expressa isso através de uma fé prática, então alcança a promessa. Amém? Terceiro e último ponto que impede a promessa. Números 13:31. É exatamente naquele momento em que eles vão olhar a terra. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. Assim os 10 disseram: porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Isso era verdade. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Quem é que falou isso para eles? Eles foram lá espiar a terra, olharam, saíram. Olha o que ele estava falando. A visão de gafanhoto não vê com fé e ainda vê o que não existe. Visão de gafanhoto não vê com fé e ainda vê o que não existe. Visão de gafanhoto impede a conquista por causa do medo ou de uma visão de autoincapacidade, autoinferioridade. Mesmo quando Deus leva até o limite da promessa, muitas vezes podemos estar a um passo da promessa. Assim eles estavam a um passo da promessa. Eles foram lá, experimentaram da terra, pegaram um caixão de uva. Eles viram que era terra boa, mas tinha gigantes daquela terra sim. Mas eles foram tomados pelo medo. O medo, a incapacidade, a inferioridade venceram em seus corações. A visão de gafanhoto impede olhar com olhos da fé e faz com que a gente perca a promessa. E tem pessoas aqui nessa noite que precisam retomar a visão de Deus, porque em algum momento acham que não está dando. Está difícil. Estou falando para você nessa noite. Manda essa visão de gafanhoto embora e adquira as lentes de Caleb, para que você possa olhar com os olhos da fé, porque Deus tem promessa na sua vida. E que em nome de Jesus, essa visão de gafanhoto vai embora. Eu quero convidar você a fazer uma oração agora. Aí mesmo sentado. Ore assim comigo. Em nome de Jesus, eu renuncio toda resistência ao processo. Estou com o coração aberto para caminhar em direção à promessa de Deus, discernindo as estações. Eu renuncio em nome de Jesus toda possível desonra e descrédito ao que Deus fez até agora. Me perdoa, Senhor, por não ter considerado ou valorizado aquilo que o Senhor fez ou que o Senhor me deu. Eu renuncio em nome de Jesus toda visão de gafanhoto. Lentes de gafanhoto são removidas agora. Em nome de Jesus, eu quero crescer em visão de fé para alcançar a promessa. Amém? E a salva de palmas para Jesus. Aleluia! Ei! Agora
Vamos em direção à promessa, o que leva à promessa. Vamos aprender com Caleb. Números 14, 1. Eita, nós, vamos embora. Agora é a parte boa. A parte mais tensa já foi. Vamos lá, Números 14, 1 em diante diz assim: então, toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, ao complô: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Eita, visão de gafanhoto. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Gente, só de homens eram mais de 600 mil homens. Só de homens. Pensa o caos que estava instalado por conta daquilo que aqueles 10 falaram. Pensa a bagunça, pensa a tribulação, todo mundo desesperado, mulheres gritando: meu Deus, nossos filhos, tarará. Sabe, aquele desespero. E aí o povo se levanta e começa o burburinho, a fofoca, isso, vamos trocar, Moisés, não nada a ver. Versículo 6, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas, diga, indignação, e falaram a toda a congregação. Eles falaram a toda a congregação, não era pouca gente, eram milhares de pessoas. Então eles foram lá, estavam indignados, rasgaram a roupa, pensa, no meio de todo mundo numa direção. Eles foram lá e se posicionaram de forma contrária. E falaram para todo mundo, os dois no meio de milhões, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Eles dois se levantaram indignados e se posicionaram perante todo mundo falando o contrário. Então, o primeiro aspecto que nós vamos aprender com o Caleb aqui: decida a palavra que você vai crer e a visão que vai te seguir, que você vai seguir. Decida a palavra que você vai crer e a visão que você vai seguir. Isso que vai determinar o teu futuro. Murmuração contra o que Deus está fazendo e contra as pessoas que servem a Deus é murmuração contra Deus. Em Êxodo 16, 8, Moisés continuou: isto acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Pois quem somos nós? O povo decidiu ouvir a voz do erro e morreu no caminho. Demorou, mas se cumpriu. A falta de unidade na visão espiritual, contamina as pessoas com dúvida, medo e tristeza. E se você tem passado por isso, nós vamos orar daqui a pouquinho. Porque toda tristeza, todo medo, toda dúvida está caindo por terra agora em nome de Jesus. Porque existe uma promessa sobre a sua vida e o Senhor está te trazendo nessa noite para te lembrar das promessas que Ele tem. Talvez você não saiba de algumas, porque as promessas elas vão sendo reveladas passo a passo, de estação a estação. Nós vamos recebendo remas de Deus para poder ir compreendendo. Tem muitas coisas que a gente não entende. Esse é o primeiro ponto.
Nós precisamos cada vez mais aprender que nós vivemos por aquilo que nós não enxergamos, nós vivemos por aquilo que cremos. Segundo aos Coríntios 5:7 fala exatamente isso. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas pelo que cremos. Cremos na palavra, cremos na promessa e Deus age. Nós ativamos o sobrenatural de Deus quando nós não agimos mediante o que estamos vivendo, mas aquilo que cremos, porque o Senhor nos dá as palavras remas, e então, através delas, nós nos movemos. Amém? Pegou essa daí? Vamos para o segundo ponto, para a gente entrar na terra da promessa, em direção à promessa. Se posicione com fidelidade à palavra rema de Deus. E com inconformação perante as atitudes erradas das pessoas ao teu redor. Cuide das janelas da sua alma, seus olhos. Cuide dos seus ouvidos. As más conversações corrompem os bons costumes. Zele pelos ambientes em que você vive. Viva as promessas de Deus. Amém? Busque as promessas. Busque as promessas. Conserve a sua alma. Não seja passivo, se posicione. Terceiro ponto. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Salmos 100. Salmos 100, versículo 4 em diante, diz assim: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Hino de louvor. Está na NA. Aí. Hino de louvor. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Gente, se nós entramos na presença de Deus com gratidão e com louvor, onde é que nós vamos entrar com descontentamento, reclamação e murmuração? Em Deus certamente não é. Então, não seja passivo, se posicione. Se algumas pessoas tentam afastar você de Deus, se a roda de amigos tenta afastar você de Deus, se até mesmo irmãos tentam afastar você de Deus, se posicione. Não seja passivo. Porque é melhor viver na promessa de Deus do que viver anos fora da promessa e ainda morrer pelo caminho. Amém? Terceiro ponto. Números 14 e 24 diz assim: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que expiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Você sabe o que está acontecendo aqui? Eles acabaram de ver a terra da promessa. Estão lá os 10, trazendo a murmuração para o povo. Calebe tem aquela postura. Ele tem consciência da palavra da promessa. Ele confia que Deus pode trazer a vitória. De repente vem Moisés, porque essa palavra aqui foi de Deus para Moisés. E vem Moisés e fala assim: pessoal, vamos voltar para o deserto. Aí, licença poética, me permitem. Eu imagino o Calebe assim: hã? Eu imagino o Calebe pensando assim: Moisés, estamos a um passo da promessa, Moisés. Ele pensando. Eu estou aqui imaginando. Moisés, é só nós avançarmos, Deus vai nos dar a terra da promessa. Vamos para frente, não escuta esse povo não, Moisés. A Bíblia não diz que ele fez isso. Eles voltam para o deserto. E Moisés, aquele que cria, aquele que tinha a palavra de Deus, aquele que estava ali em conexão com Deus, ele vai e obedece Moisés. Ele caminha
no deserto junto com todo o resto do povo. Por 45 anos. Gente, não foram 45 dias, foram 45 anos. Ele foi obediente durante 45 anos. O que isso está falando para você nessa noite? Primeiro, obedeça a Deus mesmo que você não entenda ou não concorde. Obedeça a Deus mesmo que você não esteja entendendo ou ainda que não concorde. Caleb nos dá essa demonstração de obediência. Caleb fez assim e venceu. Deus tem os seus mistérios e seus meios para executar os seus planos. E muitas vezes nós não vamos entender. Nós não precisamos entender, nós precisamos apenas obedecer. E parecia que estava sendo uma palavra contrária àquilo que Deus queria, porque todo o povo sabia que tinha uma terra da promessa. E eles viram, Caleb viu, e estava olhando não com olhar de gafanhoto, mas com olhar de fé. E ele sabia que a promessa estava ali na frente dele, a um passo. Mas chega uma palavra contrária que Deus tinha dado para Moisés, mas ele não sabia. Quando Moisés chega para ele e fala isso, vão voltar, ele obedeceu. E ele alcançou a terra da promessa. Ele experimentou a promessa. E eu aprendo com ele isso. Obedecer a Deus, mesmo quando eu não entendo. E às vezes até não concordo, mas obedeço. Porque é ele que vai me levar para a promessa. Você pega essa palavra, amém? Quarto ponto. Você vê ali Josué, o Caleb, Josué também. Você vê ali no capítulo 14, que nós acabamos de ler ali no começo, no versículo 10, você vê então Caleb falando: e agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés quando Israel ainda estava no deserto. E agora eu estou com 85 anos, tão forte quanto aquele dia. Caleb se manteve fiel durante os testes do tempo. Eu fico imaginando que ele deve ter sentido vontade de desistir, porque se você conhece a história de Israel, o povinho obstinado. É um problema atrás do outro. Toda hora idolatria. Povo teimoso. Inclusive, quando Deus fala para voltar para o deserto, aí uns ali meio teimosos, não, Deus deu uma palavra, vamos lá, vamos vencer, vamos. Não, Deus já falou para a gente voltar. Aí os teimosos foram lá e foram derrotados. Desobedecer a Deus de novo, mais uma vez, hein? Funciona. Nos testes do tempo, se mantenha constante, com honra, fidelidade e paciência para compreender o que Deus está construindo em cada estação. A visão de perseverança de Caleb imprimiu na promessa de Deus fé e gerou força de Deus que atravessou o tempo. Trouxe força para Caleb atravessar o tempo e conquistar a promessa. Aquele povo todo foi morrendo no deserto, foi nascendo uma nova geração que entrou na terra da promessa. Aprendemos com Caleb, então, nos mantermos constantes, ainda que não entendamos os processos, ainda que pareça estar sendo o contrário, ainda que pareça que o chefe está errado, obedeça ao seu chefe. Claro, a não ser que ele fale para você fazer uma coisa errada, né? Aí você vai agir com indignação. O chefe mandar mentir, você não vai mentir. Aí você vai falar, não, eu não vou mentir, patrão, não vai. Agora, mandou você lavar o chão? Não foi pago para isso, vai lá e lava o chão. Obedeça, seja um excelente funcionário. Seja um excelente filho em casa, lava a louça. Acho que teve alguma palavra rema para alguém aí, hein? E a mãe diz?
Ih, olha aí, tô falando. Tá vendo? Lava a louça, filho. Agrada a mãe. Revelativa celestiana. Repreenda a fraqueza, repreenda a tristeza em nome de Jesus. Ainda que pareça estar demorando a promessa chegar. Meu Deus, ô moças, calma que o varão vai chegar. Homem de Deus, fique firme, porque existe a promessa. E a promessa quando chegar, ó, legal. Não dá uma de Sara e Abraão não, que deram tentaram dar um jeitinho, e aí não era o filho da promessa. Mas aí depois continuaram e tiveram o filho da promessa, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E por último ponto para nós alcançarmos a promessa. Caleb viveu isso que nós acabamos de falar, e ele agora está ali recebendo a terra, só que é o seguinte, não é assim a terra está livre. Não, a terra tinha gigantes para conquistar. Olhem em Josué, capítulo 15, versículo 14. Logo depois de Josué falar aquilo que você leu antes de Moisés, falar para Moisés, olha, essa terra é minha. Ok, a terra é tua, vai lá, parte para conquistar. Eu creio que essa é a estação que muitos aqui estão. E nessa direção nós vamos orar. Dali Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, eram gigantes. Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Final da história. Caleb, ele vê a terra prometida, se lembra que Deus tinha dado uma promessa. Está tão forte para guerrear, ele fala, tem esses gigantes, eu vou derrubá-los todos. E vou entrar na minha terra, Hebron, que existe até hoje. Caleb vai e expulsa os gigantes da terra e conquista a terra da promessa. Que em nome de Jesus, com a visão de Caleb, obediente a Deus, mesmo sem compreender os processos, se posicionando com fidelidade à palavra rema, se posicionando com inconformação contra as vozes do erro, decidindo viver crendo na palavra rema de Deus e decidindo seguir a visão que Ele deu. Mandando embora a visão de gafanhoto, renunciando toda possível desonra a Deus e desvalorização daquilo que Ele tem te dado, que parece pouco, mas aquele que é fiel no pouco, aí que recebe o muito. E renunciando em nome de Jesus toda a resistência ao processo que Deus está fazendo. É dessa forma que você, então, vai chegar no limite da promessa e vai poder dizer, a cena dos próximos capítulos, os gigantes que tem pela frente, sejam internos ou externos, eu vou derrubar em nome de Jesus, na força de Deus. Amém? Você que já aceitou Jesus, você que tem o Espírito Santo, você tem algo que Caleb não tinha. Eu e você temos algo que Caleb não tinha. Sabe o que é? Na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava as pessoas e os capacitava para as suas missões específicas. Você que já aceitou Jesus, se não aceitou, faça hoje. Hein? Você que está afastado de Jesus, se reconcilie hoje. Por quê? Porque através de Jesus nós recebemos o Espírito Santo. A presença de Deus. E através da direção do Espírito Santo, o Espírito Santo é que lembra. O Espírito Santo é que guia. O Espírito Santo é que corrige a rota. Na presença do Espírito Santo é que nós carregamos a promessa de João 10. Eu quero finalizar com essa palavra do nosso Senhor Jesus, no versículo 9 de João 10, que diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Diga amém.
entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa promessa? Diga eu creio! Diga eu creio! Essa palavra de Jesus é para mim, é para você. Então, se levante no seu lugar e se posicione para derrubar os teus gigantes internos e externos na força do Espírito Santo. Você está disposto? Vamos orar, fique de pé.